as leis cósmicas dizem respeito a âmbitos maiores de consciência, não só da consciência terrestre. E nós, como terrestres, não nos preocupamos, por exemplo, com aquilo que fazemos aqui. Todos os setores vai influir no universo, vai influir na vida de outros planetas, vai influir na vida de estrelas. Enfim, nós somos muito restritos ao planeta Terra, mesmo porque não conhecemos muito bem o universo. Do cosmos nada sabemos, não? O cosmos é um conjunto de universos. Então, as nossas leis aqui e os nossos costumes, os nossos hábitos, são realmente muito restritos. E nesta partilha, não que nós estamos fazendo agora, a respeito dos animais, nós vamos falar coisas que não são muito comuns de se admitir. Então nós pedimos a compreensão de todos e queremos esclarecer que nós vamos emitir conceitos que são para vocês refletirem, não são doutrinação, não. São para vocês refletirem e buscarem no interior de vocês, não é, confirmações. A ideia de fazermos esta partilha, esta palestra aqui em Lavras, foi porque tivemos contato com o Parque São Francisco de Assis, onde vocês sabem que há 400 e tantos animais, não é? Que foram recolhidos das ruas, tratados, e que lá aguardam a ser adotados. E nós ficamos muito tocados por aquele trabalho, por causa do interesse, não, que um grupo filantrópico, humanitário e completamente desinteressado de interesses econômicos, fez por aqueles animais. Então, nós vamos começar nosso encontro definindo, para começar, o que é reino da natureza, o que são os reinos da natureza, porque os animais são um desses reinos. Nós consideramos os reinos da natureza, o mineral, vegetal, animal, humano, nós consideramos esses reinos setores da vida universal, não só da vida terrestre. Porque em outros mundos, materializados ou não, porque existem também mundos que não são materializados, são mundos sutis, mundos invisíveis para nós pelos telescópios, como há planetas também que não são sólidos. Há planetas que estão em formação, há planetas que são imateriais. Então, os reinos existem em todos esses mundos. Naturalmente, não como na Terra. A Terra é um planeta sólido, material denso, não? E há outros que não são sólidos, que nós nem conhecemos. Bem, depois, os reinos, então, nós estamos considerando setores da vida universal. Portanto, não só um reino tem um contato sutil, interno com o outro, como os reinos desta terra devem ter um contato essencial com os reinos em todos os outros mundos,
onde eles existam, embora a sua forma seja muito diferente. Embora a sua forma possa até não ser física, não é? Mas isto não impede que todos os reinos tenham contato e todos os reinos tenham uma meta. Nos reinos mineral, vegetal, animal e humano, a consciência única está nesses reinos fazendo experiências evolutivas, aprendizagem. Porque a consciência é única no cosmos todo, mas ela se ramifica e ela se manifesta em todos os mundos, em todos os universos. E essa consciência, quando se ramifica, vem fazer aprendizagem, inclusive nos reinos. Então, um reino da natureza, isso que nós chamamos de um reino da natureza, ele tem funções e metas bem específicas. E tem uma inter-relação com todos os outros reinos. Isto tudo a gente não vê com os olhos físicos. Isto tudo também não se pode pesquisar materialmente. Nós precisaríamos desenvolver outros sentidos para podermos ir a fundo na realidade de tudo que existe, e no caso desta palestra, principalmente dos reinos. Nós não podemos falar de uma coisa tão ampla, tão universal, tão cósmica, como sejam os reinos e a própria natureza, baseados nos nossos sentidos externos, ou nas nossas experiências materiais, básicas. Mas teríamos que contar com nossos sentidos internos, que não são esses que nós conhecemos, mas que são a contraparte deles, não no plano físico, no nosso mundo interior, na nossa consciência interior. Para isso, nós teríamos que ter, além de um contato interno com esta parte invisível da vida, nós teríamos que ter o maior desenvolvimento da glândula timo aqui, o maior desenvolvimento da glândula pituitária, que está entre as sobrancelhas do lado de dentro da cabeça, e o maior desenvolvimento da glândula pineal, que está no alto da cabeça. E com o máximo desenvolvimento dessas glândulas, que algumas delas a ciência ainda não sabe exatamente para que existem. Então, o máximo desenvolvimento dessas glândulas trará para nós maiores contatos com esta parte da vida que por enquanto para nós é invisível. Com o desenvolvimento do timo, da pituitária, da pineal, e com também o nosso interesse por coisas que não são físicas, que não são materiais, que não são óbvias, não? Isto tudo trará um outro desenvolvimento e trará um outro conhecimento para nós. Então nós veremos os reinos da natureza de uma outra forma. E veremos tudo aquilo que para nós é uma realidade científica, veremos isto também como uma realidade espiritual. Eu estou falando a palavra espiritual porque o espiritual é um outro nível de consciência. O espiritual não é uma coisa abstrata, que dependa só de fé. É um outro nível de consciência. Então nós temos a nossa consciência no plano físico, no plano emocional, no plano mental, no plano intuitivo.
E depois do plano intuitivo, nós temos o nível espiritual, que está em nós também, está na nossa consciência, só que não é ainda desenvolvido. E cada reino desses, os materiais e os outros, além do espiritual, cada reino é regido por uma entidade cósmica. Uma entidade não é um ser como nós. Uma entidade é um ser que já passou pela nossa experiência na cadeia evolutiva, e por ter feito toda a nossa experiência na cadeia evolutiva, quem sabe em que lugar do universo, não? Esses seres, não é? Estão em outro padrão de consciência, em outro padrão de conhecimento. E nós temos também uma parte interna do nosso ser, uma parte essencial do nosso ser, que não é física, que não é emocional, que não é mental, está além desse plano. Para uma raça mental como a nossa, para uma humanidade que está desenvolvendo o mental, estas coisas parecem estranhas e parecem fantasias. Mas, se nós ouvirmos falar nestas coisas, pode ser que uma semente fique plantada em nós, é semeada em nós, e não se sabe, com a evolução das leis, com a evolução da humanidade, não se sabe se isto vai ter um sentido experimental para nós. Porque a manifestação do nível espiritual é completamente imprevisível. Nós jamais poderemos prever quando é que vamos ter um contato com o nosso nível espiritual. Isso é imprevisível. E isto também é algo que não obedece ordens. Não basta a gente ter vontade, não basta a gente querer, e não basta também estar fazendo exercícios, e não há experiências que fazer, se isto não se revela. Então, a uma certa altura, cada um de nós pode ter a surpresa de ter uma experiência espiritual. Mas quem tem a experiência espiritual ou já teve, sabe de umas certas coisas básicas, isto é, que ele não foi avisado, que ele não esperava, e que é uma coisa tão inédita para ele, no nosso atual grau evolutivo, é uma coisa tão inédita que nos deixa até um pouco duvidosos do que estamos experimentando. Então, é muito comum que um indivíduo inesperadamente tenha uma experiência consciente no seu nível espiritual, que está bastante além do mental e bastante além do intuitivo, e que ele fique com isso duvidando de si mesmo, duvidando dos seus próprios recursos, duvidando das suas próprias capacidades, porque ele não tinha consciência daquela capacidade dele. O termo reino, aqui no planeta Terra, também se refere a grupos que têm características próprias no reino animal, como por exemplo as abelhas. As abelhas pertencem ao reino animal, mas as abelhas são incompreensíveis para nós. E isto faz parte do reino animal, mas tem características próprias. Não só as abelhas, mas como certos pássaros. Então isto deve intrigar um pouco, não? Quem tem a mente científica fica muito intrigado, sabendo, por exemplo, que nenhum animal pode resolver desaparecer
do planeta Terra, e o reino das abelhas pode sim decidir ir embora deste planeta, porque não veio, não é original deste planeta. Então o reino animal é muito misterioso para nós. E quando os cientistas começam a perceber que as abelhas estão terminando, que não se encontram mais como antes, não sabem o que está acontecendo. É que as abelhas são um tipo especial de reino animal, é um tipo de reino animal que neste planeta não existe e que estava aqui em colaboração com o reino vegetal, em colaboração com todas as plantas que precisam das abelhas para se fertilizarem e para darem frutos. E como essas abelhas, que vêm de uma inteligência extraplanetária, que não é terrestre, como essas abelhas estão se sentindo ameaçadas por causa do tratamento que elas têm, porque vocês sabem que os criadores de abelhas retiram todo o mel que elas produzem e lhes dão água com açúcar. Então, este reino está para se retirar do reino animal da Terra e voltar para a sua casa, que lá parece que não é física. E outros também, certos pássaros, podem ter uma relação com outros planetas ou outros mundos ou outras dimensões e estão aqui para certos serviços. Não sei se vocês tiveram oportunidade de observar, por exemplo, os tucanos. Principalmente os tucanos que vêm daquelas regiões do Pacífico, da Austrália. Se observaram esses animais, e vocês veem que eles são completamente diferentes das outras aves. Mas não é uma diferença apenas biológica, é uma diferença de temperamento que não parece temperamento ave, mas parece já um temperamento muito afim ao temperamento do reino humano. Então, pode, a uma certa altura, estes animais retornarem para o seu ambiente. Bom, outros reinos que nós temos na natureza e que não sei se são completamente admitidos pela maioria, como o reino elemental, o reino dévico, o reino angélico. O reino angélico, que é uma evolução paralela humana, mas também que não é visível com os nossos sentidos externos. Bom, dos reinos elemental, dévico, angélico, nós temos citações, nós temos referências na Bíblia. Mas a Bíblia é um livro escrito num longo período de tempo e houve muita interferência na escritura da Bíblia. E a Bíblia tem algumas leis básicas, mas tem também um conjunto de coisas que nos deixam um pouco duvidando. Mas a Bíblia, naquela parte que fala a respeito de reinos, ela cita o reino angélico como verdadeiro, como real. E algumas escolas de pensamento, ou algumas escolas ocultistas, como chamam, teosóficas, não é? Citam estas coisas como parte daquilo que nós chamamos de ciência espiritual. Porque esses níveis evolutivos têm a sua forma de serem científicos. E existe, no nível espiritual, uma ciência espiritual. Uma ciência espiritual que, nesse nosso grau evolutivo atual, depende muito da nossa intuição. O reino humano
no nosso estágio, aqui neste planeta, o reino humano dispõe de inteligência. E alguns seres humanos já contam com uma inteligência bastante desenvolvida. E aqueles que têm a inteligência já bastante desenvolvida estão percebendo que eles têm algo que vem de uma inteligência desenvolvida, que ele vê que é a intuição. E qual é a diferença que ele sente entre a sua normal inteligência e a intuição? Bem, a intuição é uma faculdade da consciência humana também, não? E a intuição vem sem que você espere. A intuição que muitos hoje estão experimentando, a intuição não é pensamento. A pessoa percebe que ela soube uma coisa sem pensar. Ela soube uma coisa sem nunca ter estudado. Ela soube uma coisa sem nunca ter ouvido falar. Inclusive a respeito dela. Então, esta intuição não precisa de reflexão. A intuição está além da mente pensante, está além do intelecto humano. E esses que já têm contato com a intuição, quem é cientista já conheceu um cientista bastante intuitivo, não? Mas que chegou até certo ponto, daí não passou, porque a intuição também tem desenvolvimento. Então, disse que os seres mentais necessitam pesquisar. E quando pesquisam, encontram alguma coisa, necessitam de comprovação. Buscam comprovação. Os seres intuitivos não precisam pesquisar e não precisam comprovar. Nem tem como comprovar. O intuitivo só pode aguardar para ver se o que ele intuiu demonstra que é real ou demonstra que não foi verdadeiro. Isso não depende do pensamento normal, do ser, da pessoa. E não entende do raciocínio e nem da pesquisa. O intuitivo, ele, se começar a fazer pesquisa, ele vai voltar ao seu estágio mental. Ele não vai subir para o espiritual. Ele teria que fazer um estágio neste mundo intuitivo, nesta consciência intuitiva deles, e muitos dos seres de hoje, e muitos dos estudiosos de hoje, estão tendo sinais intuitivos e naturalmente não sabem lidar com isto, porque não tem como comprovar. Ele tem que aguardar para ver se aquilo é algo real para ele. E também não tem com o que comparar, porque uma intuição não se compara com a outra. Uma intuição não tem nada a ver com a outra, porque o mundo intuitivo, ele é próprio de cada um. O mundo intuitivo é algo que diz respeito mais ao nosso mundo profundo e oculto do que ao nosso mundo mental e concreto e intelectual. O mundo intuitivo está aí nesse limite. E tudo isso pode existir e não adianta a gente pedir confirmação, porque a intuição pode não se repetir. Como a intuição tem a ver com a nossa parte interna profunda, a intuição tem a ver mais com o espiritual do que com o mental, então nós não temos como pedir confirmação daquilo que intuímos, a não ser pacientemente e com muita neutralidade aguardar
alguma confirmação, com muita neutralidade. Porque se nós ficarmos um pouco preocupados ou um pouco agitados, a intuição desaparece. A intuição não volta a acontecer. Então, o cientista ou o estudioso intuitivo sabe de antemão que ele tem a saber as coisas em benefício da humanidade, mas ele nunca vai em busca da confirmação. Porque ir em busca da confirmação quer dizer se agitar com aquilo. E as ondas da agitação impedem a revelação da intuição. Porque a intuição reflete na mente. E é na mente que a gente percebe que a intuição aconteceu. Mas se a mente se agita, esse reflexo não se dá. Porque a intuição é muito mais sutil, materialmente, do que os nossos pensamentos, do que a nossa atividade mental. A mente humana, nesse atual estado evolutivo da humanidade, a mente humana está suficientemente estruturada para se impor ao indivíduo. Então, um indivíduo, hoje, um indivíduo inteligente, já tem uma mente estruturada que se impõe a ele. E esta mente estruturada chega a se impor tanto que ele chega a pensar, ele chega a perceber, ele chega a sentir que é ele que está falando consigo, mas não é. É a mente que é um nível dele, a mente que é um setor dele, que está ainda se impondo à consciência dele. Claro que essas coisas têm sentido para quem já está sendo tocado, mesmo de leve, não? Pelo nível intuitivo e pelos níveis mais profundos do ser. Então, para que o processo intuitivo tenha início e não se interrompa no estudante, essa intuição começa e nós teríamos que ter, neste caso, a sabedoria de não duvidar, e mesmo que a gente não se sinta de confirmar. Você não precisa confirmar uma intuição. A intuição vem e veio. E você confirma ou não confirma. Diante da intuição, não tem nada que confirmar e nada que não confirmar. É uma postura completamente diferente nesse ponto evolutivo em que as pessoas inteligentes da humanidade se encontram, em que as pessoas que já têm um certo cultivo interno, né? Uma mente não tão concreta, uma mente não tão material, mas uma mente já sensível a vibrações daquilo que está nos níveis internos e superiores de consciência.